estava super bem realizada como mãe, mas faltava algo, que era trabalhar fora. É muito importante que a gente entenda os ciclos que a gente está vivendo. Depois que eu tive as percas, veio a bênção. Eu estando bem comigo, eu vou conseguir amar as pessoas, transbordar para as pessoas aquilo que eu estou sentindo. Começando na gente, a gente acessa um poder grandioso de mudar o mundo ao nosso redor, começando na gente. Tem que ter um começo. Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa 21 Minutos Lidere a Si Mesmo. E na oportunidade de hoje, mês de volta às aulas, teremos aqui a super profissional Dora Vieira, neuropsicopedagoga, bióloga, com uma formação fantástica e com um trabalho grandioso, uma missão linda de vida. Seja bem-vinda, Dora. Obrigada, Célia, muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Então, primeiramente, grata pelo convite de estar aqui compartilhando a minha experiência, compartilhando também o meu trabalho, tá? E compartilhando também esse grande amor que eu tenho, tá? Pela minha profissão hoje, tá? Que para mim é uma satisfação muito grande estar trabalhando nessa área. Quanto tempo que você está aqui em Sinop, Dora? Mais ou menos 4 anos. Você falou que você veio de Alta Floresta? De Alta Floresta, tá lá bem no norte do Mato Grosso. Que legal, Isso que legal. mesmo. E você já chegou aqui disposta a trabalhar e conduzir crianças com as mais distintas situações e necessidades muitas vezes, ou isso foi acontecendo? Conta pra gente. Bom, como todo processo no ser humano, isso vai acontecendo, né? Uhum. Então, a vida, ela nos traz para processos assim de aprendizagem, tanto para os pequenininhos quanto para os grandes também, os adultos também. Então, a minha vinda para cá aconteceu para vir acompanhar como mãe, né? Acompanhar minhas filhas que vieram para a faculdade, né? Passaram para a faculdade, um estadual e federal. Uau, aí, mamãezinha, a gente está aqui meio, né? Precisando da mãe. E mãe é mãe. com certeza. Esse amor grande de mãe. Vim para cá. Chegando aqui, eu sou professora, licenciada, sou bióloga, formada pela Unemate, amo de paixão. Até então, eu era pós-graduada em educação ambiental. Legal. Aí vim para Sinop, chegando aqui, logicamente, me inscrevi na assessoria no estado para lecionar, né, na escola pública, como sempre lecionei lá em Alta Floresta, em escola pública, privada, em todas as modalidades. Aqui também cheguei nessa intenção, né, para acompanhar minhas filhas e fazer isso. Porém, todavia, cidade nova, não conhecia ninguém, fazia muito tempo que eu estava em Alta Floresta e nunca havia saído, né, de lá desde os meus 12 anos lá, e nunca havia saído. Chegando aqui, eu não consegui aula no estado. Logicamente que eu distribuí alguns currículos meus em algumas escolas privadas, né? Porém, todavia, também não consegui uma abertura assim, para trabalhar na área da educação. Aí, o que fazer? Foram grandes desafios, né? No início, grandes, mas que serviram, logicamente, para me dar uma base, para eu saber o que eu queria mesmo, o que eu poderia fazer a mais, né, o que me reserva, né, as infinitas possibilidades que nós temos, e isso serviu para me dar uma base. Até que eu fui convidada, né, por uma amiga minha já, de longa data, lá de Alta Floresta, para ser professora, uma franquia de motivação cerebral que tinha em Sorriso, tem Sorriso, aliás, e tinha aqui também. Só que ela me convidou para ir para Sorriso, né? Esse convite veio para ir para Sorriso. Mas, como todo dia é uma surpresa, né? O universo nos reserva surpresas boas todos os dias, acabou que de um dia para o outro ela se tornou sócia da franquia aqui também. Nossa, que legal. E ela me convidou para trabalhar aqui, então fiquei aqui. E conseguiu acompanhar as filhas, né, Dora? E consegui acompanhar as filhas. Mas até chegar a isso aí, foi uma batalha grande. O tempo passa, né? O tempo passa, né? Eu tive a grata satisfação de ter o apoio de muitos amigos que eu já tinha feito em Alta Floresta aqui, tá? Então, o início não foi o início fácil, foi bem desafiador, né?
Como tudo na jornada de uma mulher, né? Como tudo na jornada de uma mulher. Então, para falar um pouquinho dessa jornada e falando dessa fortaleza que a gente descobre que a gente né? Porque a gente não sabe até chegar, né, a esses desafios. Não tendo aula, né, eu recebi assim uma força muito grande de um amigo meu, que eu achava assim que tipo, eu não vou encontrar nada para eu fazer, não vou me encaixar em nada aqui, eu vou passar fome. Porque é um processo, muitas vezes, os desafios e a cidade nova e a falta de perspectiva e as portas que não se abrem, às vezes o processo normal é a gente atrofiar, a gente começar a acreditar que não vai dar certo, né? E às vezes a gente olha muito, né, Dora, para o cenário, para a economia, para as dificuldades e a gente orbita muito nessa falta de perspectiva e se desespera. E isso é humano, gente. A gente não vai trazer aqui num programa de desenvolvimento humano. Para acontecer o sucesso que todo mundo vê, existe trajetórias e desertos que ninguém nem imagina, né? E eu fico muito feliz em ter a oportunidade de entrevistar pessoas como você, Dora, que trazem pra gente, realmente, gente, eu tô aqui, eu me encontrei, eu tenho a minha missão, eu me achei, eu amo o que eu faço, porém, para chegar até aqui, eu passei por uns perrengues. E pra gente saber mais dessa história fantástica, a gente vai pro break e volta já já. Não saia daí. A Sofá 10 é uma loja especializada em estofados e conta com uma vasta variedade de produtos sob medida e à pronta entrega. Aqui você encontra muito conforto para você e sua família. Temos poltronas, puffs, almofadas, cabeceira de cama, cama terapêutica e recamier, com bom preço e ótima qualidade. A nossa equipe treinada e qualificada para melhor lhe atender. Venha conhecer a loja. Estamos localizados na Avenida Figueiras, 802, no centro de Sinop. Pensou em sofá? Pensou Sofá 10. Olá pessoal, estamos de volta com o programa 21 Minutos, hoje com a oportunidade de saber mais o que uma neuropsicopedagoga tem para oferecer para nós, enquanto pais, mães, educadores e para a sociedade. Dora, conta para nós exatamente o que você faz e o que você faz de diferente também. Então, função de neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo, ele atende identificando, né, qualquer tipo de transtorno que o indivíduo vem apresentar, né, através de testes, através de escalas, né, isso aí tudo cientificamente comprovado. Então, é um trabalho que demora, né, tem uma demanda, tem uma tendência à demora, não é algo que se identifica assim, não é rápido, não é algo que se identifica assim, uma semana, 2 semanas identifiquei, fiz os testes, não. E já identifiquei o que o indivíduo tem, que não é só as crianças que apresentam, né? Tá? Entendi. Adolescente, então adultos, aí depende dos desafios. Nossa, interessantíssimo. Sim, depende dos desafios. E aí nós conversando, você compartilhou que além de estar capacitada à aplicação desses testes, exatamente, você se preocupou em oferecer algo diferente. Exatamente. O que fazer? Exatamente. A neuropsicopedagogia, quando eu fiz a minha pós, estudando os diferentes teóricos, né? Sim. Eu entendi que eu poderia, assim, identificar, aplicar os testes, né? E saber quais eram os desafios, quais são os desafios que um ser humano pode apresentar. Quando eu digo ser humano, eu digo criança, tá? Jovem, adolescente, adulto. Qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Que chegar até você, né? Exatamente. Mas, quando isso terminou e eu me perguntei, será que é somente isso que eu posso oferecer? Somente essa contribuição? É essa mesmo a minha contribuição? Somente? Então, assim, eu não me senti satisfeita com isso. Porque eu queria mais. Quando eu vou entregar o laudo na mão de alguém que é responsável do pai, da mãe, ou mesmo vou olhar para uma pessoa e entregar um laudo para ele e dizer, você tem tal transtorno, você tem tal déficit, e aí? Como é que funciona? É só isso mesmo que eu tenho para oferecer? Aí, fazendo as perguntas, né, e me veio a resposta, não.
Aí nasceu a Neuroativa. A Neuroativa. Eu posso trabalhar com intervenções. Uau! Não é? E isso fez toda a diferença. Nossa, principalmente de realização como ser humano. Aí, nesse momento, você falou, eu achei o meu lugar no mundo. Exatamente. Eu vou para esse caminho. É esse caminho que eu quero. Ai, que máximo, gente. Né? Hoje eu amo o que eu faço. Maravilhoso. As crianças, ou mesmo os adolescentes, o adulto. Você falou que você atende até pessoas mais de 60 anos. Exatamente, 60 a mais. Nossa. Com estimulação cognitiva. Que exatamente. Demais. Atendo, e como que é essa intervenção, Dora? Conta, porque às vezes nós aqui nesse bate-papo estamos acessando pais, mães, filhos que estão com os pais na terceira idade, que eram muito ativos e de repente se veem sem a função, sem o trabalho, aposentados. Ou às vezes você, mãe, que está acompanhando o nosso programa, você, pai, que senta para fazer tarefa, às vezes tão cansado, já está um pouco sem paciência e percebe que está precisando de alguém para te auxiliar nesse processo. É esse o trabalho que você faz, Dora? Exatamente, esse é o trabalho que eu faço. Né? E para as diferentes faixas etárias, lógico que tem o tratamento, né, as atividades, o desenvolvimento, o que é necessário. O desafio que me apresenta, né, eu vou conversar com os pais e a gente vai trabalhar em cima disso aí, dos desafios que são apresentados. Uma criança com desafio de aprendizado, logo no início, alfabetização. Primeiro a gente vai estudar essa criança, conviver um pouquinho com ela, para identificar realmente o que é que ela tem. O adolescente também. E a questão do 60 a mais, né? Nós trabalhamos mesmo essa questão de estimulação cognitiva. Para a pessoa se manter. Exatamente, para as funções executivas continuarem. Para eu ter uma qualidade de vida, né? Para o 60 a mais ter qualidade de vida. Para que ele possa sair, para que ele possa sorrir e curtir aquilo. Quem sabe ele deixou de curtir lá no passado, lá, porque tinha filhos e tudo mais, ele tem que curtir. Né? E você comentou também, Dora, que você auxilia pessoas que estão em processo de concursando. Exatamente. Que estão em processo de focar no estudo para ter mais rendimento, é isso? Concentração, foco. Né? Olha, gente, que interessante. Que é o estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo. Exatamente, através de técnicas, né, que nós utilizamos de repetição, de associação, né, de treinamento neural mesmo, treinamento cerebral. Né? E, acima de tudo aí, nós trabalhamos a questão da autoestima. Porque eu acredito que o indivíduo, criança, adolescente ou até já de idade, que se perceba, e eu gosto de pensar assim, eu mesma, eu falando de mim, eu gosto de pensar que às vezes eu tiro um tempinho para ir na manicure, e aquele tempo que eu tirei para mim me faz tão bem. Acredito que as pessoas que estão com essa demanda ou que entendem que existe uma profissional que dá para pegar na mão, a primeira coisa que acontece é a autoestima, Dora? Exatamente, a primeira coisa que acontece é a autoestima. Inclusive, ninguém, mesmo uma criança, mesmo um adolescente ou adulto, ele consegue fazer alguma coisa se ele não tem, né, uma segurança, se ele não tem uma autoestima elevada, né, se ele não é empoderado. Ele se sente seguro. Exatamente, empoderado, né, da capacidade que ele tem. Porque todo indivíduo tem qualquer tipo de capacidade que leva ele a qualquer habilidade. Todo mundo é capaz, tá? Todo mundo é capaz. Então, quando a gente trabalha isso, a autoestima, o restante vem. Ai, gente, eu tô amando esse papo. Realmente, a gente se conhecer e a gente se encontrar num processo de muito autodesenvolvimento, de desafios e superações, e se encontrar e ter uma missão de vida e uma missão tão grandiosa, a gente já volta. Fica conosco que o próximo bloco vai estar imperdível. A Sofá 10 é uma loja especializada em estofados e conta com uma vasta variedade de produtos sob medida e à pronta entrega. Aqui você encontra muito conforto para você e sua família. Temos poltronas, puffs, almofadas, cabeceira de cama, cama terapêutica e recamier, com bom preço e ótima qualidade. A nossa equipe treinada e qualificada para melhor lhe atender. Venha conhecer a loja. Estamos localizados na Avenida Figueiras, 802, no centro de Sinop. Pensou em sofá? Pensou Sofá 10.
Pessoal, estamos de volta com a Dora Vieira, neuropsicopedagoga, proprietária da Neuroativa, uma empresa, um espaço preparado para receber de crianças a idosos, todas as faixas etárias, para demandas de dificuldade de aprendizagem, para demandas de concurseiros, para demandas de pessoas que precisam manter as atividades cognitivas. Já estou sabendo do negócio dela. Dora, fala pra gente, para os nossos telespectadores, eu sei que deve ter vários testemunhos de superação que os teus olhos contemplaram nessa trajetória, mas eu gostaria que você compartilhasse para que as pessoas que estão em casa, assim, tivessem uma noção e profundidade desse trabalho lindo que você desenvolve. Então, Célia, na verdade, assim, todo aquele que adentra a minha unidade, ele é potencializado para mim, ele tem capacidade, ele é único, ele é maravilhoso. Embora eu receba lá pais que chegam desesperados, assim, na escola me falaram isso, na escola me falaram aquilo, eu já levei em tal lugar, me deram esse laudo, e eu tô desesperado, e aquilo, aquela coisa, o pai desesperado, eu olho para a criança e falo, tudo bem, tudo bem. Eu falei, tá vendo, mãe, tá tudo bem, pai, tá tudo bem. E aí a gente já começa as atividades, eu começo a interagir com a criança, já começo a conversar com o pai e a mãe, já acalmando, por quê? Todos os transtornos ou todos os déficits que a gente tem, que uma criança pode ter, tá? Isso é comum, isso é normal, tá? O normal que a gente diz é isso aí. É termos transtornos, é termos déficits, é termos desafios, dificuldades. Isso é normal. Não é geral que uma criança vai aprender, porque depende da metodologia que a escola vai utilizar, né? Cada escola utiliza uma metodologia de forma diferente. Geralmente, a criança aprende, tá, com as metodologias apresentadas, mas em algum momento ali, alguma criança não vai se adaptar com aquela metodologia. Isso não quer dizer que ela não aprenda. Ela aprende da maneira dela. Então, é isso que a gente tem que olhar. Então, isso assusta muito os pais. É verdade. Tá? Quando eles chegam assim, por que todos aprenderam, meu filho não? Menos o meu filho. Menos o meu filho. E observe que não é assim, não é 1 ou 2 ou 3, são vários que não aprendem, conforme a metodologia da escola, porque cada um tem um modo de aprender. É verdade. Então, assusta muito isso, né? E aí, quando eles chegam lá, já começa a interagir com a criança, e tudo aquilo que é apresentado para os pais... Talvez, no primeiro Desesperador momento. É apresentado para os pais, eu já começo a observar que não. Tá? Que é comum a todos. Mesmo aquela criança que se apresenta com facilidade de aprender, com facilidade, foi fácil alfabetizar, né? Chega um momento da vida dela que ela vai ter um desafio. E aí assusta todo mundo, todos os desafios assustam a todo mundo. E a tua alegria, Dora? A tua alegria é conduzir esse processo e visualizar assim, uma superação, uma conquista? Todos superam. Incrível, incrível. Eu já tive alunos que chegavam lá, né, a mãe apresentava todo aquele quadro. Bom, primeiro eu tenho um olhar para a criança. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa conviver. Eu trabalho eles individualmente, sim, depois coletivamente, porque o indivíduo ele tem que ser percebido tanto socialmente quanto individualmente. Qual é o comportamento dele individual, qual é o comportamento dele quando ele está com outras pessoas. Verdade. Então, quando os pais chegam, né, quando as pessoas chegam assustadas, eu falo, mas espera aí, o professor me falou isso, mas de repente, gente, o professor tem de 20 a 30 ou até mais alunos dentro de sala de aula, mesmo uma escola pública ou uma escola privada. Né? Então, não tem condições de um professor observar assim. Quando ele chega, mas o professor só observou isso no final do ano. Que bom que ele observou no final do ano. Tá? Porque as crianças que têm algum desafio, para ela acompanhar a turma, ela vai desenvolvendo estratégias para acompanhar essa turma. E o professor acha que está tudo bem, porque tá junto com a turma, tá ali, ó, tá andando, tudo que a turma faz, ele faz também. Aí chega um determinado momento que não, ele não está fazendo. Ele desenvolveu estratégias para acompanhar a turma. Aí o professor chama o pai e vai contar aquela história e o pai todo assustado. Mas os desafios são normais. Então, é assim mesmo que acontece. Todos os transtornos apresentados, né, tudo que a criança vem a ter, isso não é o mais importante. E o que eu acho interessantíssimo, Dora, é que a tua formação te dá segurança para pegar na mão dessa criança, independente do diagnóstico, do laudo,
da queixa, né? E conduzir essa criança para um processo saudável de alfabetização, no qual ela vai resgatar a autoestima, no qual ela vai vencer. Exatamente. Por quê? Porque a leitura para o ser humano, para o indivíduo, né, para a nossa capacidade, quando a gente trabalha a neurociência, quando o indivíduo aprende a ler, ele já alcançou um degrau muito grande na vida dele. Porque é através da leitura que ele vai obter o conhecimento. Ele vai ter informações e daí a partir disso ele vai começar a aplicar na vida dele, ele vai ter o conhecimento. Então, para o indivíduo, essa parte que ele começa a ler, já faz toda a diferença. É isso que resgata aquela autoestima da criança. Nossa. Quando ela aprende a ler, é tudo para ela. Fantástico. Dora, deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores. Então, estamos à disposição, eu estou à disposição, tá? De pais, de adolescentes, de crianças, de adultos, de 60 a mais, para qualquer esclarecimento, dúvidas para saber mais, e também para todos que tiverem qualquer desafio, tá, nessa jornada, tanto de aprendizagem, como também de ativação cognitiva, e para todo mundo que se interessa também por neurociências, né, que queira conversar também, tá, a respeito, estou lá à disposição, vocês podem me encontrar lá no Instagram, Neurativa, tá, estou à disposição de todo mundo. Muito obrigada, Dora, pela oportunidade. Obrigada a você que esteve conosco até o final desse programa. A gente se vê semana que vem. Até mais! Eu estava super bem realizada como mãe, mas faltava algo, que era trabalhar fora. É muito importante que a gente entenda os ciclos que a gente está vivendo. Depois que eu tive as percas, veio a bênção. Eu estando bem comigo, eu vou conseguir amar as pessoas, transbordar para as pessoas aquilo que eu estou sentindo. Começando na gente, a gente acessa um poder grandioso de mudar o mundo ao nosso redor, começando na gente. Tem que ter um começo.